turma! Sou a professora Eugênia, da disciplina de Matemática, e na videoaula de hoje vamos estudar a seção para saber mais, que trata de sequências numéricas. Turma, quando falamos de sequência numérica, nós lembramos da sequência de números naturais. Lembram ou não lembram da sequência de números naturais? Que começa aqui, ó, conjunto dos números naturais. A sequência é essa, ó. 0, 1, 2, 3 e é infinitamente. Vimos que para encontrar o múltiplo de um número, nós também utilizamos a sequência dos números naturais. É ou não é? Para a gente encontrar sempre o múltiplo de um número, nós também utilizamos essa sequência. Por exemplo, o múltiplo de 3. A gente começa utilizando a sequência, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim sucessivamente, ok? Turma, observe essa imagem aqui, ó, que tá bem aqui no início. Olha que imagem interessante, ó, que nós estamos vendo, ó. Aqui é formato triangular, né? Olha que interessante. E esses números aqui abaixo, ó. 1, 3, 6, 10, 15. Olha que coisa bem interessante. Turma, essa imagem, na realidade, ela é a sequência dos números triangulares. Será que vocês já ouviram falar desses números triangulares? Turma, os números triangulares pertencem ao conjunto dos números naturais e pode ser representado na forma de um triângulo equilátero. Olha que interessante, ó. Forma de um triângulo equilátero. Lembrando que o triângulo equilátero, quando diz equi, igual, tem os mesmos lados, medidas iguais, certo? Para isso, no lugar de representar os números por algarismo, usa-se unidades. Já na sequência dos números triangulares, o primeiro número triangular, se você observar, ele é o número 1. Isso acontece porque as fórmulas usadas para determinar números triangulares também funcionam para 1 e não existe, de fato, nenhuma restrição que exclua desse conjunto. Olha que interessante. Turma, além dessas sequências de números triangulares, existe também outras sequências, tá certo? Que pode ser vista futuramente, certo? Vamos iniciar a nossa aula com a seguinte situação problema. Bora lá? Situação problema 1. Mariana adora publicar suas fotos nas redes sociais. As últimas que postou receberam muitas curtidas. Observem como Mariana anotou em seu diário o número de curtidas. Olha que interessante esse problema. Mariana adora publicar suas fotos nas redes sociais. As últimas que postou receberam muitas curtidas. Se você for analisar, Mariana, ela anotou bem aqui, ó, no seu diário, o número de curtidas. Olha que interessante, ó. Foto no jardim zoológico, foi 839 curtidas. Foto com meu gatinho, desculpa, 754 curtidas. Foto com minha melhor amiga, 669 curtidas. Foto no parque, 584 curtidas. Foto na sala de aula, 499 curtidas. Foto na piscina, 414 curtidas. Fotos com meus pais, 329 curtidas. Olha que interessante. Turma, nós podemos escrever essa quantidade aqui, ó, anotadas no diário de Mariana, certo? Em uma determinada ordem. Como é que ficaria? Nós podemos botar assim, ó.
839, certo? 754, 669, 584, 499, 414, 329, certo? Turma, o que eu quero que vocês percebam? Quando a gente vai fazer essas anotações dessas informações ou do número de curtidas numa determinada ordem, o que nós obtemos de fato? Nós obtemos uma sequência. Se você for analisar, a gente está obtendo aqui uma sequência, tá certo? E analisando mais ainda, essa sequência, será que está na ordem crescente ou decrescente? Lembrando que a ordem crescente sempre vai ser do menor para o maior. E na ordem decrescente, sempre vai ser do maior para o menor. Então, se você observar essa sequência, que é um exemplo de sequência numérica, ela está na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Quem é o maior número? 839. Quem é o menor número? 329. Tá certo, turma? Vamos ver outra situação, a situação 2. Bora lá? Situação 2. Mateus organizou sua coleção de latas de alumínio. Observe como ele fez, contando de cima para baixo. Podemos obter, a partir da quantidade de cada fileira, a seguinte sequência numérica. O que nós vamos fazer? Mateus ele contou de cima para baixo. Cima tem uma. Depois, 1, 2, 3, tem 3. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui tem 11, ó. Pronto. Se nós contarmos de cima para baixo, podemos obter, a partir da quantidade de latas de cada fileira, a seguinte sequência numérica. Qual seria? A sequência 1, a sequência 3, a sequência 5, a sequência 7, a sequência 9, a sequência 11. Olha que interessante. E se você observar mais ainda essa sequência, o que nós podemos analisar? Nós podemos analisar que cada termo dessa sequência, ou seja, a gente vai observar que cada termo dessa sequência, a partir do segundo termo, ó, lembrando, turma, sempre foi citado os termos de uma sequência. Ó. Aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo, aqui é o terceiro termo, aqui é o quarto termo, aqui é o quinto termo e aqui é o sexto termo. Se você observar que cada termo dessa sequência, a partir do segundo, ó, desse segundo aqui, ó, o que vai acontecer? A partir desse segundo termo, acontece da seguinte forma. Na realidade, eu vou obter o próximo termo da sequência com a soma do termo anterior mais 2. Olha que interessante, ó. Por exemplo, o 3. Eu obtive o 3 com a soma do termo anterior. Quem é o termo anterior? 1 mais quem? Mais 2. Então, eu vou pegar 1 mais 2. O 5, como é que eu obtive o termo 5? Eu peguei o termo anterior, que é o 3, e somei com 2. 3 mais 2, 5. O 7, como é que eu obtive? Mesma coisa. Quem é o termo anterior do 7? É o 5. Então, eu vou pegar o 5 e somar com 2. 9, o quinto termo. Como é que eu irei encontrar o 9? É a mesma coisa. Eu vou pegar o termo anterior, que é o 7, e vou estar somando com 2.
7 mais 2, 9. 11, como é que eu vou encontrar o 11? Mesma coisa, vou pegar o termo anterior, que vai ser quem? O 9, e vou somar com 2. 9 mais 2, 11. Lembrando, gente, ó, esse aqui são os termos da sequência, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11, isso aqui são os termos da sequência. Vamos ver mais exemplos sobre sequência. Bora lá. A gente vai ver mais alguns exemplos aqui. Ó, nós iremos ver a sequência de números pares e vamos também estudar a sequência de números quadrangulares. Olha que interessante. Bora lá? Bora lá. Sequência de números pares. Lembrando, vocês ainda lembram como é que é a sequência de números pares? Será? Vou botar aqui, ó, um pezinho que é a sequência de números pares. Começa por quem? Será que lembra? Começa por 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, infinitamente, ó. Turma, essa sequência de números pares é infinita, ou seja, não tem fim. Mas como é que eu encontro cada termo dessa sequência? Lembrando, ó, primeiro termo, segundo termo, seria terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo, sétimo termo e assim sucessivamente. Como será? Turma, ó, eu encontro os próximos termos dessa sequência. Na realidade, o que a gente percebe também? Além de ser uma sequência de números pares, cada termo dessa sequência, ela também é multiplicado por 2. Por isso que também ela é conhecida como sequência de múltiplos de 2. Ou seja, ó, 0 vezes 2 é igual a quem? A 0. 2 vezes 2 é 4. Só que eu esqueci que 1 vezes 2 vai ser quem? Vai ser 2. Então, a partir daqui, eu começo a construir a minha sequência de números pares. Lembrando que a sequência de números pares, ela é uma sequência infinita, ou seja, não tem fim, tá certo? Bora ver outra sequência também que ela é bem interessante. Sequência de números quadrangulares. Quase não sai. Quais seriam esses números, gente? Seria o 1, o 4, o 9, o 16 e infinitamente, ou seja, não tem fim. O que são os números quadrangulares? São da mesma forma que os números que podem se representar uma forma quadrada, ou seja, são números de fato que pode ser representado de uma forma quadrada. Quando a gente fala de quadrado, a gente lembra o quê? O quadrado de um número, certo? Quando eu digo que os números quadrangulares são da mesma forma números que podem ser representados de uma forma quadrada, eu tenho que me lembrar o quê? Do quadrado desse número. É ou não é? Por exemplo, ó, aqui é o primeiro termo, ó, supondo. Sempre vou estar utilizando a sequência. 1 ao quadrado é 1. Aí você observa, o próximo termo da sequência é 4, né? Então, na realidade, vai ser quem? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2 vai ser quem? 4. Próximo, ó, 3 ao quadrado. É a mesma coisa, ó, 3 vezes 3, 9. Olha que interessante. A próxima, 4. 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, 16. Lembre também dos números quadrados perfeitos. É bem interessante, tá certo? Turma, nos próximos anos vocês irão estudar sequências numéricas de uma forma também mais aprofundada, tá certo? Bora ver aqui, ó. Ver a representação dos números dessa sequência nas figuras abaixo. Olha que interessante, ó. Só relembrando, que de fato são de mesma forma números que pode representar
de uma forma quadrada. Lembrando o quê? O que nós podemos lembrar? Que o número 1, certo? Que de fato ele é o primeiro termo, certo? Por que o número 1 ele é o primeiro termo? Olha que interessante. Isso acontece porque as fórmulas usadas para determinar os números triangulares, ou triangulares não, olha, impressionada. Os números quadrangulares também servem sem exceção para ou sem restrição para o número 1, sem nenhum problema. Como eu estou trabalhando geralmente o quadrado desse número, é a mesma coisa, turma. 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes 1. Vai ser quem? 1. Aqui é como se fosse o quê? 2 elevado ao quadrado. Ó. 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4. 2 vezes 2, 4. E assim sucessivamente. Ó, aqui é 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3 é 9. E aqui seria 4 elevado ao quadrado, que 4 vezes 4, 16. Olha que interessante, ó. Entendeu? E tudo está representando na forma de um quadrado. Lembrando que futuramente, com certeza vocês vão estudar mais sequências numéricas, só que de uma maneira mais aprofundada, tá certo? Então, o que nós podemos concluir sobre sequência numérica? Nós podemos concluir que as sequências numéricas são listados de números que verificam uma propriedade ou uma regra. Olha que interessante. Sempre eu vou analisar uma sequência para descobrir a regra que foi utilizada nessa sequência. Nós não respondemos questões sobre sequências de qualquer jeito, ok? Bora ver essas observações. Ó. Ao escrever números, colocando-os em certa ordem, temos uma sequência. Olha que interessante. Sempre uma sequência vai ser um número com uma certa ordem. Ou seja, essa certa ordem sempre a gente vai verificar o quê? Uma propriedade ou uma regra. Por exemplo, os números quadrangulares seriam 1, 4, 9, 16, infinitamente, certo? A sequência de números ímpares seria quem? 1, 3, 5, 7, 9, 11, infinitamente também. Lembrando que isso aqui é uma sequência, isso aqui é outra sequência, tá certo? São sequências totalmente diferentes. Bora outra observação. Cada número de uma sequência numérica é um termo dessa sequência. Ó, 1 é um termo, ou seja, é o primeiro termo. O 3 é o segundo termo. O 5 é o terceiro termo. O 9 é o quarto termo. E o 11 é o quinto termo. Assim sucessivamente. Tá certo? Vou pegar bem que a sequência de números pares. Quem seria o primeiro termo? Seria 0, o 2, o 4, o 6, o 8, infinitamente. O primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo e assim sucessivamente. E por último, as sequências numéricas pode ser finita quando tem fim ou infinita quando não tem fim. É só analisar, turma. Por exemplo, a sequência de números pares, ela é infinita. Agora, se eu dado uma sequência, que seria essa sequência aqui, ó, dos números pares menores que 12. Aí ficaria, ó, 0, 1, 0, 1, olha, 0, 2, 4, 6, 8, 10, menores que 12. Então, ó, essa sequência aqui, ela é uma sequência numérica finita. Mas também, se você analisar, teve também uma orientação de como eu queria essa sequência também, tá certo? Então, muito cuidado quando forem responder questões sobre sequência numérica. Sempre analise a regra e veja como é a sequência que quer e que é proposta, ok? Bora lá! Não esqueça, estudar as páginas 92 e 93 do livro de matemática,
Faça com dedicação a atividade proposta solicitada. Dúvidas à disposição. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!